Ellen e hoje eu vou explicar de forma simples o que são resinas compostas e do que elas são feitas. As resinas compostas são materiais restauradores muito usados na odontologia porque permitem reconstruir dentes de forma estética e funcional. Elas imitam muito bem a cor e a translucidez do dente natural. Por isso, elas são usadas tanto para dentes anteriores quanto posteriores. Além disso, são versáteis, resistentes e aderem bem ao dente quando usados junto com o sistema adesivo. A composição da resina é dividida em 3 partes principais. A primeira parte é a matriz orgânica, que é a parte resinosa do material. A primeira parte é a matriz orgânica, que é a parte resinosa do material. Ela é formada por monômeros como bis-GMA ou UDMA. Eles dão maleabilidade antes da fotopolimerização. Porém, também é a fase que mais sofre contração e absorção de água. A segunda parte são as partículas inorgânicas, chamadas de cargas. Elas são feitas de sílica, vidro ou zircônias e têm a função de melhorar a resistência, diminuir o desgaste, aumentar a dureza e facilitar o polimento da restauração. Quanto melhor a distribuição dessas partículas, melhor é o resultado estético e mecânico. E a terceira parte é o agente de união, conhecido como silano. Ele funciona como uma ponte química que ligam as matérias orgânicas às partículas inorgânicas. Sem o silano, essas duas fases não se conectariam bem e a resina ficaria fraca e pouco durável. Esses 3 componentes dão à resina composta as características que fazem ela ser um dos materiais mais importantes na odontologia atual. A estética, a facilidade de uso, a resistência e a excelente integração com o dente. Oi, gente, boa noite, sou a Sabrina. Eu vim falar para vocês sobre classificações da resina composta. A gente vai começar pela resina macrohíbridas, que ela é composta por partículas, de carga de tamanho variável. Ela apresenta uma boa resistência mecânica, ela contém um bom polimento e ela é versátil, para restaurações posteriores e anteriores. Porém, ela é usada mais em regiões dos dentes posteriores, porque ela contém uma resistência maior e tem uma pequena estética. Já em resinas nanohíbridas, ela contém mistura de partículas de dimensão nanométricas com partículas maiores e ela oferece um equilíbrio entre a estética e a resistência, com excelente polimento. E ela também é muito utilizada na prática clínica, por sua versatilidade e a sua durabilidade. Em terceiro, a gente temos a resina nanoparticuladas. Ela contém partículas que quase totalmente nanométricas, ela possui uma excelente estética, ela contém um alto brilho e uma estabilidade de polimento ao longo do tempo. Por isso, ela é mais preferida para usar em restaurações de dentes anteriores. Em quarto, a gente temos as resinas fluídas. Ela contém uma baixa viscosidade, ela permite uma melhor adaptação nas paredes das cavidades, Ela é usada muito em forramento, em reparos pequenos, em selantes e também em cavidades poucas profundas. Ela possui a menor resistência mecânica comparada às resinas convencionais. Em quinto, a gente temos as resinas Book Fill. Ela é desenvolvida para ser inseridas em camadas mais espessas, entre 4 a 5 milímetros, sem comprometer a sua polimerização. Ela reduz o tempo clínico e apresenta uma menor contração de polimerização. E ela é disponível em versões fluidas e regular. Em sexto e por último, a gente temos a resina para provisória. Ela é indicada para restaurações provisórias ou, se não, prótese provisórias, porque ela possui maior fluidez, ela tem um tempo de trabalho super rápido, e a estética dela é suficiente em tempo curto de prazo. E ela geralmente também ela é menos resistente e menos estáveis, ao longo do tempo. Olá, meu nome é Leonardo Padilha e vou estar falando com vocês sobre indicações clínicas, iniciando pelas cavidades de classe 1 a 5.
As cavidades de classe 1 a 5 são parte de um sistema padrão na odonto para categorizar as lesões de cárie e padronizar o preparo cavitário, que seria a remoção do tecido cariado e a preparação do dente para a restauração. Tudo isso com base na sua localização do dente, no dente. Facetas diretas. As facetas diretas são finas camadas de resina compostas que são aplicadas e moldadas diretamente no dente. E suas indicações são para poder corrigir dentes manchados ou amarelados, fechar pequenos espaços entre os dentes e restaurar dentes com pequenas fraturas ou lascas. Diastemas. O diastema é o espaço entre os dentes, muito comum entre os dentes incisivos. E alguns fatores podem causar o diastema. São fatores genéticos ou hereditários, o freio labial, que é o tecido mole que liga o lábio à gengiva, a ausência de dentes, o hábito parafuncional, que seria a pressão da língua nos dentes da frente. E opções de tratamento para o diastema que nós temos seriam as restaurações com resina, caso necessário, o tratamento ortodôntico, que é o aparelho, e a cirurgia periodontal, a chamada frenotomia. Restaurações estéticas anteriores. Os dentes anteriores, incisivos e caninos estão localizados na frente da boca e são cruciais para a estética do sorriso. Então, o foco principal no caso dessa restauração é a naturalidade e a cor e o brilho do material. Então, tem que ser um material o mais natural possível, que se aproxime da cor do dente, que deixe ele com uma estética perfeita. Para isso, a gente utiliza a resina composta, por ser versátil, porcelana e cerâmica, que oferecem uma estabilidade de cor muito boa, uma excelente estabilidade de cor e também muita resistência. Já as restaurações estéticas posteriores, elas já são dos dentes premolares e molares, né, que estão localizados no fundo da boca, que são essenciais para a mastigação nossa. E por isso os materiais mais comuns utilizados é a resina composta, como também, né, por causa da sua alta resistência, da sua alta resistência, desculpa. Restaurações estéticas posteriores. Os dentes posteriores, que já são os premolares e os molares, eles estão localizados no fundo da boca e são essenciais para a mastigação. Então, os materiais mais comuns utilizados no caso dessa localização, são a resina composta, por causa da sua alta resistência, e também porcelana e cerâmica, devido à resistência que ela oferece, à compressão e à durabilidade e, claro, também à boa estética. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre contraindicações e limitações importantes sobre a resina composta. Vocês sabem que resinas são materiais muito versáteis e, primeiro, elas não são indicadas em campos úmidos. A presença de saliva ou sangue prejudica totalmente a adesão, aumenta a infiltração e reduz a longevidade da restauração. Outra situação é em pacientes com bruxismo. O hábito de apertar ou ranger os dentes gera forças excessivas que podem fraturar a resina, desgastar rapidamente ou até deslocar a restauração. E por fim, temos as cavidades muito extensas e sem suporte dentário. Nesses casos, a resina não consegue manter a resistência suficiente, podendo fraturar ou deformar. Então, materiais como cerâmicos ou coroa acabam sendo opções mais seguras. Ou seja, a resina é excelente, mas precisa de condições adequadas para funcionar bem.
falar sobre a vantagem da resina composta. Ela tem uma excelente estética, na onde ela traz um brilho natural para os dentes anteriores, quando os dentes são restaurados novamente, né? Reduzindo a cor, reduzindo uma cor e uma translucidez. Para prevenção da estrutura dental, o dentista remove apenas a área com cárie, ou seja, a área danificada, e trazendo um dente mais saudável e preservando o favorecimento de longevidade dos dentes. A composta também tem a versatilidade de uso, no qual tem a restauração dos dentes anteriores, que são com a classe 2 e 4, não, 3 e 4, né? Que são com as classes 3 e 4, e tem os dentes posteriores, que são com as classes 2 e 1. Também há facetas diretas, a selagem e a inclusão de planos e núcleos. Possibilidade de reparo, a resina fraturada ou desgastada ou que perde o brilho, o dentista pode reparar apenas a área afetada. A composta, ela também tem uma boa resistência e durabilidade, no qual o dentista faz uma partícula reforçada na resina composta, que oferece boas restauração, um menos desgaste nos dentes, uma boa mastigação, onde o paciente vai ter uma estrutura melhor nos dentes. A resina composta também tem uma baixa conduta térmica, aonde a resina ela vai transmitir menos calor e frio, que ligam as. Meu nome é Luna e hoje eu vou falar sobre as desvantagens da resina composta. A primeira que eu vou falar é sobre a contração de polimerização. Quando a resina ela é fotopolimerizada, ela há um encolhimento. Nesse encolhimento ocorre de ter fendas. Nas fendas pode ter infiltrações de bactérias, sensibilidade e também cáries secundárias se ela não for bem executada. A segunda desvantagem que eu vou falar agora é sobre a sensibilidade pós-operatória, que ocorre quando há uma contração e nela há pequenas aberturas, ou quando a cavidade é bem profunda perto da polpa. Nisso o paciente vai ter dificuldade ao deglutir ou a mastigar coisas frias. Essa sensibilidade ela pode diminuir ao longo do tempo, ou ela pode ser evitada se tiver uma boa técnica adesiva. Agora eu vou falar sobre a terceira desvantagem, que é sobre a descoloração ao longo do tempo. A resina, por ser um material orgânico, ela absorve pigmentos, tanto no café, no chá, no vinho e no cigarro. Essa absorção altera a cor da restauração, que prejudica a estética da dentina, podendo ser evitada com um polimento adequado. Quarta e última desvantagem é sobre a técnica sensível. A resina, ela precisa ter muito cuidado ao ser usada, porque qualquer umidade ou erro na aplicação das camadas, falha na luz da fotopolimerização, pode prejudicar a adesão, assim ocorrendo infiltrações ou a queda da restauração. Assim, depende muito da técnica do profissional. Eu sou o Lucas e vou estar falando sobre um pouco de mecanismo de polimerização. A resina composta polimeriza por radical livre, que é uma luz azul, onde essa luz azul ela vai ativar o fotoiniciador, formando radicais livres, que ligam os monômeros, criando cadeias poliméricas. E esse processo ele termina quando os radicais se combinam, formando um material sólido. Agora vamos falar o que é reações de radical livre. São reações químicas em que radicais livres, moléculas com elétron desemparelhado, iniciam uma ligação entre monômeros, formando polímeros. Dentro desses temos três etapas principais, que é a iniciação, propagação e a terminação. E dentro dos radicais livres temos três etapas principais, que é a iniciação, a propagação e a terminação. Na iniciação temos o fotoiniciador, que ele absorve a luz e forma em radical livres. Na propagação temos radicais livres, que atacam duplas células, duplas ligações dos monômeros, formando em cadeias poliméricas crescentes. E a terminação temos dois radicais que se combinam, onde ao fim do crescimento da cadeia,
e onde a resina ela se solidifica. Um pouco sobre luz halógena e luz de LED. As luzes de LED elas são mais modernas, mais eficientes e mais seguras, enquanto as halógenas elas aquecem mais rápido, elas consomem mais energias e requerem uma troca constante, né? Uma troca frequente das lâmpadas. Sobre os fatores que influenciam a polimerização. Temos a intensidade da luz, né? Que quanto maior a intensidade, mais eficiente é a ativação do fotoiniciador. Temos também a espessura da resina, que camadas muito espessas, né, dificultam a penetração da luz. E temos o tempo de exposição. O tempo depende da intensidade da luz e do tipo de resina. Também pode ser muito insuficiente, né, a polimerização parcial. Oi, gente, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre a adesão ao dente. A adesão ao dente é uma etapa essencial para garantir o sucesso das restaurações em resina composta. Antes da gente inserir a resina, a gente precisa criar condições para que ela realmente, se una à estrutura dental. Esse processo, ele começa com o condicionamento do ácido, que geralmente é o ácido fosfórico. E esse ácido, ele tem duas funções principais. No esmalte, ele cria microporos, que aumentam a retenção mecânica, e na dentina, ele remove partes dos minerais e expõe as fibras de colágeno, permitindo que o adesivo consiga penetrar nessa região. Depois dessa etapa, aplicamos o sistema adesivo, que pode variar ali de acordo com o método escolhido. No sistema de condicionamento, tem um total de 3 passos. Nós usamos o ácido, depois o primer e, por fim, o adesivo, criando uma sequência mais controlada e com excelente adesão. No sistema de 2 passos, o primer e o adesivo já vêm combinados, o que torna o processo ali mais rápido e mais eficiente também. Já o sistema de autocondicionantes dispensam o uso do ácido fosfórico separado, porque o próprio primer já faz o condicionamento da dentina e do esmalte, sendo uma opção mais prática em situações clínicas específicas. Independente do sistema que for escolhido, o objetivo final é formar a camada híbrida, que é uma zona onde o adesivo se entrelaça com as fibras de colágeno da dentina. Essa camada é responsável pela retenção da restauração, pelo vedamento das infiltrações e pela redução de sensibilidade pós-operatória. Sem uma boa adesão, a restauração pode fraturar ou infiltrar ou perder também a sua longevidade. Por isso, entender bem esse sistema e aplicá-lo corretamente é fundamental para a gente garantir um tratamento previsível e duradouro. Eu vou falar sobre a técnica restauradora, o passo a passo dela. Vou falar um pouco do isolamento, que é manter seco, evitar a contaminação, melhorar a visibilidade e a proteção do paciente. O preparo é remover toda a cárie, arredondar os ângulos e manter a margem lisas. O condicionamento do esmalte é de 15 a 30 segundos e dentina de 10 a 15 segundos. O adesivo é aplicar conforme as instruções do fabricante, friccionar o adesivo na dentina de 10 a 20 segundos e fotopolimerizar de 10 a 20 segundos. Inserção incremental. Posteriores os incrementos oblíquos. Anteriores, construções de camadas. Fotopolimerizar. Fotopolimerizar por 20 a 40 segundos. Manter a ponteira próxima e perpendicular ao incremento. E evitar o aquecimento excessivo. O acabamento é ajustar excessos cervicais, verificar e ajustar com papel carbono. Utilizar o sistema de polimento, que é a borracha, discos e pasta de polimento, que dá brilho, lisura e redução de rugosidade e menor retenção de biofilme.
Olá pessoal, meu nome é Laís e hoje eu vou falar sobre as 4 propriedades físicas importantes das resinas compostas. Quando a gente fala de resistência mecânica das resinas, nós estamos falando da capacidade dela suportar as forças da mastigação no dia a dia. Uma resina com uma boa resistência não trinca facilmente, não lasca e ainda mantém as restaurações estáveis por mais tempo. Isso depende muito da quantidade e do tipo de partículas de cargas, né? E principalmente de uma boa fotoativação. Agora falando sobre o modo de elasticidade, o modo de elasticidade mostra o quanto a resina consegue se deformar quando ela recebe uma força. Se o módulo é mais alto, significa que ela é mais rígida, o que é ótimo, né, para as áreas que precisam de mais suporte, né, como as cavidades posteriores. Já o módulo mais baixo deixa a resina ainda mais flexível, ajudando em regiões cervicais e diminuindo riscos de infiltração e fraturas marginais. Agora falando sobre a estabilidade de cor, a estabilidade de cor é super importante para manter a estética ao longo do tempo, né? Uma boa resina ela não mancha facilmente, como eu havia dito, e não muda de tonalidade, né? É muito fácil. Isso depende muito também da qualidade da matriz orgânica, do tipo de resina, da fotoativação. Além disso, como fatores como o café, o vinho e o cigarro podem interferir na cor, né, da restauração. Agora falando sobre a manutenção do brilho, a manutenção do brilho está relacionada a como a superfície das resinas se mantém mais lisas e refletindo luzes, mesmo com o desgaste do dia a dia, né? E a resina com partículas menores, principalmente as nanopartículas, costumam manter esse brilho por muito mais tempo, diminui o acúmulo de biofilme. Aumentar a vida útil de uma restauração depende de uma abordagem em conjunto. A manutenção pelo paciente, por exemplo, que é feita a partir da higiene bucal. Uma má higiene é um fator crucial para o insucesso, porque ele leva ao acúmulo de biofilme e, consequentemente, à cárie. A correta escovação e o uso de fio dental são essenciais para manter a interface do dente restaurado. Outro meio seria a avaliação periódica. O que é isso? É as consultas regularmente ao dentista. Nessas consultas, o dentista vai detectar falhas precoces, visuais, tratáveis, radiográficas, permitindo a intervenção minimamente invasivas, o reparo ou a substituição total dessa resina. Fatores como oclusão, forma como os dentes se encaixam e desgastes são avaliados para prevenir danos futuros. Bom, as falhas mais frequentes que levam à necessidade de troca ou reparo da restauração incluem fraturas, infiltração marginal, a cárie e o desgaste dentário. Em resumo, a durabilidade das restaurações é um resultado direto da qualidade da técnica e do material utilizado pelo profissional e do compromisso do paciente com a manutenção, evitando assim essas falhas comuns e aumentando a durabilidade das resinas mesmo. E por último, mas não menos importante, a técnica e o material. A correta execução do procedimento restaurador, incluindo o isolamento absoluto, a utilização do foto de maneira adequada, o protocolo adesivo e a escolha do material apropriado para cada tipo de caso, é o que vai garantir a durabilidade da resina composta.